Glória a Deus, queridos irmãos. A paz de Deus seja abundantemente multiplicada em vossos corações. Que alegria é podermos estar mais uma vez diante da palavra do Senhor, com temor e humildade, buscando nela alimento para as nossas almas sedentas. O Senhor tem sido fiel e nesta hora Ele nos chama a nos aproximarmos dEle com reverência, para ouvirmos aquilo que o Espírito Santo preparou para nós. Que o nosso coração esteja aberto, pois a porção que o Senhor reservou hoje traz um chamado firme, mas cheio de misericórdia, à conversão e ao arrependimento. Com a graça de Deus, faremos juntos esta leitura com espírito quebrantado, pois o Senhor está falando com o seu povo. Ouvi esta palavra que levanto sobre vós como lamentação, ó casa de Israel. Caiu a Virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se, jaz abandonada na sua terra, e ninguém há que a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade que sair com 1000, 100 restarão, e a que sair com 100, restarão 10, a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei, porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa como fogo na casa de José, e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna, e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o 7 estrelo e o Órion, e torna a sombra da morte em manhã, e escurece o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. O que faz vir súbita destruição sobre o forte, de maneira que vem a destruição sobre a fortaleza. Aborreceis ao que vos repreende na porta, e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis tributo de trigo, ainda que tenhais edificado casas de pedras lavradas, nelas não habitareis. Vinhateiras desejáveis plantastes, mas não bebereis do vinho delas, porque sei que são muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afliges o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis: aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão: ai, ai. E ao lavrador chamarão para o pranto, e os que souberem prantear para o lamento. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Ele é trevas e não luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com um urso, ou como se entrando em casa a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Porventura o dia do Senhor não será trevas e não luz, não será escuridão sem que haja resplendor. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho contentamento. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Porventura me ofereceste sacrifícios e ofertas no deserto por 40 anos, ó casa de Israel?
Antes levastes o tabernáculo de vosso Moloque e Quium, vossas imagens, estrela de vosso Deus, que fizestes para vós mesmos. Por isso vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, que temor enche a alma quando o Senhor nos faz ouvir esta porção da sua santa palavra. Como um lamento que ecoa dos céus, o Espírito de Deus nos fala com voz firme, mas cheia de misericórdia, chamando o seu povo ao arrependimento verdadeiro. O que acabamos de ouvir não é apenas a história de um povo antigo, mas é um espelho que o Senhor coloca diante de nós, para que vejamos o estado das nossas vidas, da nossa fé, da nossa obediência e do nosso amor a Ele. A palavra se inicia com uma lamentação profunda. O Senhor, como um pai que observa o desvio do filho amado, chora sobre Israel, dizendo: caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Que dor há nessa expressão, irmãos. Não é uma sentença fria, mas uma declaração dolorosa de alguém que viu o seu povo preferir o pecado à santidade, o engano à verdade, a aparência à sinceridade. Quantos hoje também, mesmo dentro das congregações, têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela? O Senhor não vê como o homem vê. Ele não se impressiona com as festas solenes, com os louvores afinados, com as reuniões cheias, mas Ele procura a sinceridade de coração, a justiça nas mãos, a misericórdia no trato com o próximo. A advertência é clara: buscai-me e vivei. Aqui está o chamado central desta mensagem. O Senhor não deseja a morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. Ele suplica ao seu povo: buscai ao Senhor e vivei. Isso nos mostra que a vida verdadeira não está nas riquezas, nem na segurança das cidades, nem nos cultos cheios de rituais, mas está em buscar ao Senhor com verdade. Buscai-me, diz o Senhor, e vivei. Esse verbo buscar não se refere a uma busca superficial, mas a uma entrega total, a uma sede verdadeira, a um quebrantamento profundo. Quantos hoje não estão mais buscando a Deus como buscavam antes? O Senhor, nesta hora, está chamando você para voltar a buscar com jejum, com oração, com lágrimas, com vigilância, com reverência. Ele está dizendo: se me buscares, viverás. Mas junto ao chamado, há também a denúncia. O Senhor revela o que Ele vê no meio do seu povo. Ele vê juízo transformado em alosna, algo amargo, justiça jogada por terra, suborno, opressão aos necessitados, aborrecimento ao que fala a verdade. Isso nos faz pensar: será que isso não está se repetindo nos dias de hoje? Será que o povo de Deus em muitos lugares não tem se corrompido também? Será que as decisões têm sido tomadas com justiça e temor? Será que a sinceridade ainda é amada? Ou será que aquele que fala com retidão é visto como um incômodo, como alguém que atrapalha? O Senhor está sondando os nossos corações agora mesmo, irmãos. Ele está buscando aqueles que ainda amam o bem, que ainda se afastam do mal, que ainda guardam o temor do Senhor mesmo em meio a uma geração corrompida. Em meio à firmeza da correção, há também um apelo cheio de esperança. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. É como se o Senhor estivesse dizendo: ainda há tempo, ainda há oportunidade, ainda há chance de mudar esse caminho. E ele continua: talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Aleluia! Mesmo no juízo, Deus lembra da sua misericórdia. Ele não fecha a porta, Ele chama, Ele espera, Ele trabalha para ver se alguém se arrepende. Irmãos, o tempo é mau, e o que for prudente guardará silêncio, ou seja, se afastará das contendas e buscará se humilhar diante do Senhor. É hora de voltar à simplicidade, à pureza,
a fidelidade. É hora de buscar o Senhor com lágrimas e quebrantamento. E quando o Senhor declarai de vós que desejais o dia do Senhor, Ele está corrigindo aqueles que em meio à frieza espiritual achavam-se prontos para o juízo, sem perceber que estavam distantes de Deus. O dia do Senhor não é luz para todos, mas trevas para os que vivem em desobediência. Será que estamos prontos, irmãos, para nos encontrarmos com Ele? Será que o nosso culto tem sido aceito? Será que nossos cânticos estão subindo como aroma suave? Ou será que o Senhor também tem dito: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos? Que palavra, que despertar! Não basta cantar bem, não basta frequentar, não basta oferecer o Senhor, quer obediência, sinceridade, justiça. Ele termina este trecho dizendo: corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Aleluia. O que o Senhor deseja é um povo justo, limpo, reto, sincero, que vive em santidade e não apenas canta ou se reúne. Que esta palavra nos leve a examinar a nossa vida, a rever os nossos caminhos, a buscar a Deus como nunca buscamos antes. O Senhor está à porta, Ele está nos chamando, ainda há tempo. Quando seguimos atentamente nesta porção da palavra, percebemos que o Senhor não apenas revela os erros do povo, mas também mostra a raiz deles, a substituição da verdadeira adoração por rituais vazios. Os filhos de Israel haviam mantido a aparência do culto, mas o coração já estava distante do Senhor. Continuavam oferecendo sacrifícios, comparecendo às assembleias, cantando louvores, mas o Senhor disse: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho contentamento. Que dor ouvir isso, irmãos. Aquele que um dia disse: habitarei no meio de vós, agora diz: não tenho contentamento. Isso é um chamado urgente à vigilância espiritual. Não basta manter a rotina da igreja se o coração está frio. Não basta frequentar se a alma não se derrama. Não basta cantar se a vida não condiz com a letra que se entoa. A palavra nos mostra que Deus não aceita aparência. Ele sonda o íntimo. Ele pesa os pensamentos. Ele prova os espíritos. O povo havia construído casas de pedras lavradas, uma imagem de grandiosidade e beleza exterior. Mas o Senhor disse: nelas não habitareis. Plantaram vinhateiras desejáveis, ou seja, investiram em bens que pareciam promissores. Mas o Senhor declarou: não bebereis do vinho delas. O que o Senhor está dizendo é que tudo aquilo que é feito longe da obediência e da verdade se tornará em vaidade. Irmãos, quantas vezes colocamos esforço, suor e expectativa em projetos que não foram guiados pela vontade de Deus? E quando eles falham, nos perguntamos por quê? Aqui está a resposta: sem santidade, sem retidão, sem submissão, nada permanece. É tempo de voltarmos a construir debaixo da direção do Espírito Santo, de buscarmos a aprovação de Deus antes da aprovação dos homens. O Senhor também denuncia a corrupção do juízo. Rejeitais os necessitados na porta. Isso mostra um povo que perdeu a compaixão, que se afastou da misericórdia, que trocou a sensibilidade espiritual pela frieza da injustiça. Irmãos, a fé verdadeira se manifesta no cuidado com o próximo, na honestidade nas decisões, na sensibilidade para ouvir o aflito. Quando isso se perde, o culto se torna abominável. O Senhor espera que os seus filhos sejam exemplos de integridade, modelos de amor, testemunhas de compaixão. Ele nos chamou para sermos luz no meio das trevas e não para nos adaptarmos às sombras. No entanto, em meio à exposição desses pecados, a voz do Senhor continua ecoando com esperança: buscai ao Senhor e vivei. Irmãos, que misericórdia nessas palavras! Mesmo diante de tamanha decadência espiritual, o Senhor não fecha o céu.
Ele ainda chama, Ele ainda convida, Ele ainda estende a mão. Isso nos mostra que a porta da graça ainda está aberta, que a paciência de Deus é maior que os nossos erros. Mas essa oportunidade não é eterna a um tempo determinado. E o Senhor declara: passarei pelo meio de ti. Essa é uma expressão forte, pois lembra a presença de Deus em juízo. E quando Ele passa no meio, não se trata mais de promessa, mas de justiça sendo executada. O Senhor também repreende os que se acomodam esperando pelo dia do Senhor, como se esse dia fosse trazer alívio para todos. Ele adverte: esse dia será trevas, não luz, para os que vivem sem temor. E aqui está uma lição profunda, irmãos. Não basta aguardar a volta de Jesus com palavras, é preciso aguardar com santidade. O dia do Senhor será alegria para os que são fiéis, mas terror para os que rejeitam a sua vontade. Por isso, não podemos viver com descuido, não podemos brincar com o tempo da graça. A qualquer momento o noivo pode chegar. E como ele nos encontrará? E então, como resposta final à falsa religiosidade, o Senhor diz: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. O que deveria ser louvor tornou-se ruído. O que deveria ser melodia tornou-se incômodo. Que isso nos faça refletir. Será que o nosso louvor tem subido como incenso agradável? Ou será que há algo que precisa ser consertado? Deus não rejeita um cântico simples, desde que venha de um coração sincero, mas rejeita até o mais belo dos hinos, se for cantado por lábios mentirosos. Irmãos, a adoração que agrada ao Senhor não é a mais ensaiada, é a mais verdadeira. É aquela que nasce do quebrantamento, da humildade, da fidelidade no dia a dia. Por fim, o Senhor declara: corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Essa é a vontade de Deus. Não é espetáculo, não é aparência, não é celebração vazia. É justiça, é retidão, é obediência. Deus não quer apenas um povo que lhe cante, mas um povo que viva segundo a sua justiça. Que esta palavra desperte em nós o desejo de buscar essa vida íntegra, de endireitar nossos caminhos, de nos arrepender com sinceridade e voltar ao primeiro amor. Quando nos deparamos com a seriedade desta porção da palavra, irmãos, é impossível que o nosso coração não se comova. O Espírito Santo está operando nesta hora, tocando nas feridas escondidas da alma, revelando as falhas que tentamos encobrir com cânticos, com presenças formais nos cultos, com palavras sem vida. Mas Deus vê além do que mostramos. Ele vê o que somos no secreto, e nesta palavra Ele está nos chamando com amor, ainda que em tom de juízo, pois a vara do Senhor nunca fere sem propósito. Quando Ele corrige, é porque ama. Quando Ele exorta, é porque ainda deseja restaurar. Louvado seja Deus que ainda fala conosco. Quantas vezes nos acomodamos numa rotina espiritual rasa, achando que tudo vai bem porque continuamos frequentando os cultos, cantando os hinos e dizendo com os lábios: o Senhor está conosco. Mas esta palavra está nos perguntando: será que Ele está mesmo? Será que a sua presença está habitando em nós? Ou será que estamos apenas mantendo uma aparência de piedade enquanto o coração está longe? O Senhor não se agrada de religiosidade sem vida, de louvores sem alma, de sacrifícios que não partem da obediência. Ele quer verdade no íntimo, Ele quer lágrimas que vêm do arrependimento e não da emoção. Ele quer conversão verdadeira, que se reflete nas atitudes, no falar, no pensar, no tratar o próximo. O Senhor declarou que aborrece as festas e assembleias do seu povo. Que palavra forte! Isso nos ensina que até o culto pode se tornar abominável se for oferecido com o coração dividido, com mãos sujas,
com desprezo a justiça. O culto que o Senhor deseja é o da vida quebrantada, do espírito contrito, da alma que se humilha. Irmãos, não sejamos como os que se iludem, achando que o simples ato de estar presente é suficiente. A presença física sem entrega espiritual é como o corpo sem alma. Deus quer o todo, mente, coração, força, fidelidade. E quando Ele diz que não ouvirá o estrépito dos nossos cânticos, Ele está dizendo: não é o volume que me atrai, é a sinceridade. Talvez alguém esteja lendo esta mensagem e se lembrando de um tempo em que as lágrimas escorriam no louvor, em que o coração ardia na oração, em que o temor dominava o seu caminhar, mas com o tempo a chama foi se apagando. Ficou apenas a estrutura, ficou a rotina, ficou o nome, mas o fogo se apagou. O Senhor está dizendo: volta. Ele está clamando: busca-me de novo, como buscavas antes. Ele ainda espera o regresso do filho que saiu da casa. Ainda dá tempo, ainda há esperança, ainda há chance de voltar. Ah, irmãos, que não sejamos achados como aqueles que dizem: desejamos o dia do Senhor, mas vivem como se Ele nunca fosse voltar. Há muitos que falam da volta de Jesus com os lábios, mas vivem como se tivessem todo o tempo do mundo. E o Senhor está dizendo que o seu dia será como escuridão para esses, será como um homem que foge do leão e encontra um urso. Não haverá escapatória, não haverá onde se esconder. Por isso, esta é a hora de buscar a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Esta é a hora de perdoar, de largar o pecado, de abandonar a vaidade, de consertar o que está torto, de viver como quem crê que Ele pode voltar hoje. E se o juízo do Senhor está às portas, também está a sua misericórdia, porque Ele mesmo disse: talvez o Senhor se compadeça do restante de José. Esse talvez não é dúvida da parte de Deus, é uma convocação ao arrependimento. É como se Ele dissesse: se você se quebrantar, eu ainda posso mudar o decreto. Irmãos, quem sabe hoje não seja o dia da sua volta, da sua restauração, da sua reconciliação com Deus. Talvez você tenha vivido meses, até anos, longe da presença verdadeira, mas o Senhor não desistiu de você. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E por fim, como um clamor celestial, ecoa a voz do Espírito: corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Que o nosso coração deseje essa justiça. Que a nossa vida seja limpa, santa, verdadeira. Que a nossa fé não seja de aparência, mas de obediência. Que os nossos louvores não sejam ensaiados apenas com a voz, mas afinados com o quebrantamento. Porque Deus não busca cantores, busca adoradores, não busca religiosos, busca filhos sinceros, não busca multidões, busca corações. Que esta palavra arda em nossa alma e nos leve de volta ao altar, ao lugar onde a presença de Deus é real, onde as lágrimas são verdadeiras, onde o fogo do céu ainda desce. Oh, irmãos, que presença sentimos neste momento. Há um mover do Espírito de Deus que visita agora os corações quebrantados, aqueles que ainda ouvem com reverência quando o Senhor fala. Não é fácil ouvir uma palavra como essa, ela pesa, ela confronta, ela desnuda a alma, mas graças a Deus por ainda sermos visitados por uma palavra que nos corrige, pois quem é corrigido é ainda amado, quem é advertido é ainda considerado filho. O Senhor não nos entregou ao silêncio, e isso é sinal da sua infinita misericórdia. Glorificado seja o nome dEle. Quantos que estão lendo esta mensagem já não sentem mais os mesmos impulsos espirituais de antes? O fervor que queimava no peito se transformou em cinzas.
o desejo que existia de estar na presença do Senhor, o prazer em meditar nas Escrituras, a alegria em cantar com alma, tudo isso foi sendo substituído por uma rotina mecânica, por uma religiosidade fria, por uma aparência vazia. Irmãos, a palavra de hoje vem para acordar quem está dormindo. É como um toque de trombeta do céu, como o som de uma campainha na madrugada. O Senhor está dizendo: levanta-te, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Sinta nesta hora a visita do Espírito Santo entrando na tua casa, tocando no mais profundo do teu ser. Ele está te chamando pelo nome, Ele não desistiu de você. Ainda que você tenha se afastado, ainda que tenha endurecido o coração, ainda que tenha se envolvido com o mundo, ainda que tua consciência esteja marcada pelas culpas, o Senhor está dizendo: volta para mim, porque eu ainda te amo. Não é o fim, ainda há chance, ainda há espaço na casa do Pai. Ele está de braços abertos, esperando o filho que saiu. Talvez você tenha se perdido na multidão, talvez sua fé tenha naufragado no meio das lutas, talvez você tenha se calado diante da injustiça, mas o Senhor te viu e hoje Ele te chama com voz firme, mas cheia de ternura. Há lágrimas sendo derramadas agora porque o Espírito de Deus está tocando em áreas que estavam mortas. Há corações que estão sendo amolecidos pela presença dEle. Há fardos caindo dos ombros, há muros sendo quebrados, há feridas sendo lavadas com óleo e vinho. Aleluia! O Senhor está passando por nós, e não é com condenação, é com chamado. Ele diz: corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro. É como se Ele dissesse: eu quero te limpar, quero te renovar, quero te usar de novo. Irmão, irmã, você não foi esquecido. Aquela promessa que parecia ter sido sepultada, o Senhor pode ressuscitar. Aquele dom que parecia ter morrido, Ele pode reacender. Aquele ministério que foi interrompido, Ele pode restaurar. Mas para isso é necessário arrependimento. Não basta apenas sentir, é preciso mudar. Não basta chorar, é preciso se levantar e voltar. O Senhor está nos chamando para uma volta completa. Não uma volta emocional, mas uma volta prática. Uma mudança de vida, uma mudança de postura, uma mudança de caminho. É tempo de deixar o pecado, de abandonar a mentira, de renunciar à aparência, de buscar o Senhor com jejum, com lágrimas, com verdade. Quem sabe se hoje não é o dia em que o Senhor decidiu mudar a tua sorte? Quem sabe esta palavra não é o início de um novo tempo na tua vida espiritual? Talvez você tenha vivido muitos anos no banco, ouvindo, participando, mas sem se entregar por inteiro. O Senhor está dizendo: quero o teu coração, quero tua sinceridade, quero tua fidelidade, quero tua justiça. Ele não quer apenas teu louvor, Ele quer tua vida. Ele não quer apenas tua frequência na igreja, Ele quer tua comunhão com o céu. Ele não quer apenas tuas mãos erguidas, Ele quer tuas mãos limpas. E se hoje você abrir teu coração, se hoje você deixar essa palavra penetrar, o Espírito de Deus fará algo novo em tua vida. Ele enxugará tuas lágrimas, Ele restaurará a tua fé, Ele te colocará de pé novamente e fará de ti um vaso de honra. Não te iludas com o que é visível, não te acomodes com o que é exterior. Deus quer verdade, Deus quer fogo no altar, Deus quer frutos de justiça. E se você se dispuser, se você se quebrantar, Ele fará correr em ti esse ribeiro impetuoso de justiça. Oh, como é bom sentir que ainda somos amados, que ainda há esperança, que ainda podemos mudar, que ainda podemos recomeçar. Bendito seja o Deus dos exércitos, que nos chama, nos espera, nos restaura. Meus amados, depois de tudo que ouvimos,
a pergunta que deve ecoar em nossas almas é esta: o que farei, Senhor? Porque a palavra não veio apenas para emocionar, mas para transformar. Ela não veio para ser admirada, veio para ser obedecida. E a voz do Senhor está nos conduzindo agora a uma resposta prática, pessoal, profunda. Cada um de nós precisa, diante dessa porção da Escritura, olhar para dentro de si e perguntar: Senhor, como está a minha vida diante de Ti? O Senhor não falou com multidões nesta hora como se fosse um corpo só. Ele está falando contigo, irmão. Está falando contigo, irmã. Ele está te chamando para fora da aparência, para fora da rotina vazia, para fora da formalidade sem fervor. Ele está te dizendo: volta ao teu primeiro amor. Lembras de quando o teu coração queimava ao ouvir a palavra? Lembras de quando tu oravas com lágrimas nos olhos? De quando tua alma se quebrantava só de entrar na casa do Senhor? Lembras de quando teus pés corriam para estar na presença dEle? O Senhor não se esqueceu daqueles dias, e Ele deseja restaurar em ti essa chama que se apagou. Esta palavra veio para os que ainda estão dentro, mas já se sentem fora. Veio para os que continuam louvando com os lábios, mas se distanciaram com o coração. Veio para os que mantêm os ritos, mas perderam o sentido da presença. Veio para os que se conformaram com o silêncio, com o vazio, com o cansaço espiritual. Veio para os que se vestem de fé por fora, mas por dentro estão abatidos, frios, distantes. Mas Deus te viu, Ele te contemplou no secreto, Ele ouviu teus gemidos. Ele sabe o quanto desejas voltar a sentir o que um dia sentiu, e é por isso que Ele está te visitando hoje. Não deixes passar este momento, irmão. Não adias a tua entrega, irmã. Hoje é o tempo aceitável. Hoje é o dia da volta. Aplicar esta palavra em nossas vidas é tomar uma decisão. É olhar para dentro e assumir o que precisa ser mudado. É reconhecer que em muitos momentos fomos religiosos, mas não fiéis. Que entoamos louvores, mas rejeitamos o juízo. Que ofertamos, mas esquecemos da justiça. Que falamos do nome dEle, mas não vivemos para glorificá-lo. Mas agora o Senhor te convida para viver diferente. Ele quer que corra em ti a justiça como um ribeiro. Ele quer que o teu dia a dia seja consagrado, que tua casa tenha paz, que tuas decisões sejam íntegras, que teus olhos sejam santos, que tua boca seja fonte de bênção, que teu coração seja cheio da presença dEle. Aplicar esta palavra é também ter coragem, coragem para pedir perdão se for preciso, coragem para confessar fraquezas, coragem para dizer: Senhor, eu preciso mudar, coragem para deixar o orgulho, para abandonar práticas que entristecem o Espírito Santo, para se desfazer de alianças erradas, de caminhos tortuosos, de hábitos que não combinam com a santidade, coragem para rasgar o coração diante de Deus e dizer: Senhor, recomeça comigo, eu não quero mais te adorar de aparência, quero te servir em verdade, aleluia. Talvez você que lê agora esteja lembrando de pessoas que já foram exemplo na fé, mas que hoje estão caídas. Ore por elas, clame por elas, porque esta palavra também veio para acender em nós um senso de urgência. O tempo é mau, o Senhor está às portas, não podemos mais viver indiferentes, não podemos mais ignorar o chamado. O Senhor quer usar tua vida para restaurar outros também, mas primeiro Ele quer restaurar você. E se alguém disser: mas eu já caí demais, já falhei tanto, já fui longe demais, ouça o que o Espírito diz: ainda há esperança, ainda há bálsamo em Gileade, ainda há perdão na cruz, ainda há sangue que purifica,
ainda há um pai que corre ao encontro do filho, ainda há uma porta aberta, ainda há um altar, ainda há fogo do céu. Basta se render, basta se entregar, basta clamar, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, está pronto para te levantar. Então, irmão, irmã, vive esta palavra, não apenas a ouça, viva, que ela te leve de volta à comunhão, que ela te desperte para a justiça, que ela te faça um instrumento de paz, de verdade, de fidelidade, que onde fores, tua vida proclame que há um Deus vivo, que ainda fala, que ainda transforma, que ainda salva. Deus seja louvado eternamente, irmãos. Chegamos ao final desta mensagem com os corações marcados por aquilo que o Senhor falou conosco. Não foi uma simples leitura, não foi uma palavra comum, mas foi o próprio Espírito de Deus descendo até nós, com zelo, com firmeza, com amor e misericórdia. O Senhor não se calou diante da frieza, da rotina, da aparência. Ele se levantou do trono da glória e com voz poderosa nos chamou de volta para a verdade, para o arrependimento, para a justiça que corre como águas, para o altar da sinceridade, onde o fogo ainda pode descer. Esta palavra não pode ser esquecida nem deixada na memória como uma emoção passageira. Ela precisa nos acompanhar, ela precisa gerar frutos, ela precisa ser regada com lágrimas, cultivada com orações, protegida com vigilância. Porque o que ouvimos aqui, irmãos, foi o céu se inclinando para nos despertar. O Senhor está em busca de vidas que o adorem em espírito e em verdade, que não se contentem com cultos cheios, mas busquem uma alma cheia do Espírito, que não se alegrem apenas com melodias bem entoadas, mas com mãos limpas e corações retos diante do trono de Deus. Que não sejamos como os que dizem: o Senhor está conosco, mas vivem sem temor. Que não sejamos como os que desejam o dia do Senhor, mas sem preparar o coração para o encontro com Ele. Irmãos, é tempo de voltar, é tempo de consertar, é tempo de viver como filhos que amam o Pai, e não como servos que apenas cumprem tarefas. Que esta palavra encontre lugar em nossos corações, que ela produza arrependimento verdadeiro, que ela nos leve de volta ao jejum, à oração, à consagração, à vigilância, ao quebrantamento, à obediência. Que, como igreja viva do Senhor, sejamos achados não em festas solenes de aparência, mas em vida santa e agradável diante dEle. E se alguém ainda resiste, se alguém ainda diz no íntimo: não é para mim, saiba que o Senhor te escolheu para ouvir esta palavra. Não é por acaso que você chegou até aqui. Há um plano divino, há um propósito eterno, há um chamado insistente. E hoje o céu está esperando a tua resposta. Se ouvires, se te renderes, se creres, o Senhor transformará a tua história. Porque a justiça que vem de Deus não é pesada para os que amam. Ela é fonte de paz, de alegria, de renovo. E aquele que se humilha será exaltado. Aquele que chora será consolado. Aquele que volta será recebido. Terminamos esta mensagem com um espírito reverente, com temor, mas também com esperança. Porque o mesmo Deus que corrige também perdoa. O mesmo Deus que pesa a mão também estende os braços. O mesmo Deus que desce com juízo, sobe com salvação. Ele está à porta do coração batendo. Não feche a porta, não endureça o coração. Recebe esta palavra, vive esta palavra, guarda esta palavra. E que no grande dia possamos estar todos de pé, lavados pelo sangue, vestidos de branco e com alegria nos olhos, ouvir a voz do Senhor dizendo: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A Ele toda honra,
toda a glória, todo o louvor para sempre. Oremos com toda a sinceridade do nosso coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de justiça e de misericórdia, nesta hora nos achegamos à Tua presença com temor, com quebrantamento e com reverência, reconhecendo, Senhor, que a Tua palavra nos alcançou, nos despiu, nos corrigiu, mas também nos abraçou com amor. Glorificado seja o Teu nome por ainda falares conosco. Obrigado, Senhor, porque o Teu silêncio não foi decretado sobre nós. Obrigado por ainda nos chamares, mesmo quando muitas vezes Te deixamos por último em nossas escolhas. Obrigado porque a Tua justiça não é vingança, mas é convite à transformação. Pai querido, olha agora para esta alma que ouviu a Tua voz. Talvez chegou até aqui ferida, fria, distante, caída, acostumada com a rotina da fé, mas sem sentir mais a Tua presença. Talvez já não chorava mais, já não orava mais, já não sentia mais o fogo no altar, mas hoje, Senhor, Tu sopraste novamente a brasa adormecida. Hoje a Tua voz fez tremer os fundamentos do coração. Hoje, Senhor, o céu se inclinou e falou com clareza. Por isso, Senhor, não deixes esta alma sair do mesmo jeito que entrou. Confirma esta obra, sela esta palavra com poder. Derrama do Teu Espírito Santo. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, restitui a santidade que se perdeu. Restaura o fervor que foi abandonado. Renasce, ó Deus, o temor que foi sendo apagado pelo tempo, pelas lutas, pelas decepções, pelos pecados escondidos. Tira as vestes sujas e veste com vestes brancas. Arranca o engano e planta a verdade. Tira o orgulho e derrama humildade. Faz brotar justiça como águas e pureza como ribeiro. Não deixes que esta palavra seja esquecida. Fixa ela no mais profundo da consciência. Que se torne um marco, uma lembrança viva, um despertar que não se apague. Se alguém caiu, Senhor, levanta. Se alguém se esfriou, aquece. Se alguém está perdido, traz de volta. Se alguém te abandonou, abraça de novo. Mostra, Senhor, que ainda há esperança. Mostra que ainda há sangue na cruz, que ainda há perdão no Teu altar, que ainda há lugar na Tua casa. E se houver alguém que sente vergonha, medo, insegurança de voltar, cobre com a Tua graça, envolve com o Teu amor, arranca toda acusação e toda dúvida e mostra que onde abundou o pecado, superabundou a Tua graça. Senhor eterno, aviva a Tua obra no meio dos nossos dias. Levanta homens e mulheres que amem a justiça, que não busquem fama, mas a Tua glória, que não se preocupem com aparência, mas com santidade. Dá a esta geração um coração como o Teu, que chora com os que choram, que luta pela verdade, que se humilha para servir, que vive não por palavras, mas por obras. E que esta palavra que hoje foi semeada frutifique em muitos corações. Pai, termina esta oração com a paz que excede todo o entendimento. Consola os que choram, fortalece os fracos, sustenta os que estão à beira da queda. E acima de tudo, prepara-nos para o encontro com o Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Salvador. Que no grande dia sejamos achados irrepreensíveis, fiéis, firmes e cheios de azeite. Em nome de Jesus, oramos com fé e gratidão. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus, irmãos. Louvemos ao Senhor neste momento. A paz de Deus esteja com todos. Com a ajuda do Senhor, vamos nos aprofundar na Sua palavra, pois Ele tem algo especial para nós hoje. O Senhor me direcionou ao Salmo 23, um cântico eterno de confiança, consolo e comunhão com o nosso Deus. Que essa porção da palavra aqueça nossos corações e fortaleça a nossa fé. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nosso Deus, que nesta hora nos concede o privilégio de ouvir uma palavra tão suave e tão profunda. Este salmo tão conhecido e tão amado é mais do que poesia ou cântico antigo. Ele é uma revelação viva da presença de Deus na jornada do crente. Não são palavras vazias, mas testemunhos que brotaram de um coração cheio de experiências com o Deus de Israel. Davi, o servo escolhido, não escreveu essas palavras por inspiração humana, mas pelo Espírito de Deus, que o fez provar do cuidado, da condução e da fidelidade divina em momentos de pasto verdejante e também de vale escuro. O Senhor é o meu pastor. Assim começa esta porção. Não um pastor qualquer, não um guia humano, não um recurso temporário. É o Senhor, o Deus Altíssimo, aquele que comanda todas as coisas, aquele que conhece cada ovelha pelo nome, que a toma nos braços quando está ferida, que a chama quando ela se afasta. O crente que reconhece o Senhor como seu pastor, vive uma vida marcada por descanso, direção e provisão. Nada me faltará. Esta expressão não significa que não passaremos por dificuldades, mas sim que em tudo o que precisarmos, o Senhor proverá. Ele é aquele que supre a alma quando a carne enfraquece, que traz consolo quando os olhos já não veem solução, que renova a esperança quando tudo parece perdido. Davi conhecia desertos, conhecia perseguições, conhecia noites frias nas campinas de Belém e guerras nos campos de batalha, mas mesmo assim podia afirmar com toda certeza: nada me faltará. O cuidado de Deus não se manifesta apenas nas grandes vitórias, mas também nos pequenos detalhes. Deitar-me faz em verdes pastos. É o Senhor quem conduz, quem escolhe o tempo do descanso. Não é uma imposição, mas um cuidado. Quando a alma precisa repousar, quando o coração precisa ser silenciado, o Senhor nos faz deitar, nos leva aos verdes pastos. E onde há pasto verde, há alimento. Onde há água tranquila, há refrigério. Isso é cuidado que vai além do físico, é alimento para o espírito, é renovo para a fé. Muitos caminham cansados porque tentam encontrar descanso em lugares secos, mas o servo do Senhor é guiado até águas tranquilas. O mundo oferece pressa, agitação e ansiedade, mas o nosso Deus oferece calmaria, renovo e paz. Refrigera a minha alma. Que palavra gloriosa! A alma humana, tantas vezes ferida, pesada, inquieta, encontra no Senhor o verdadeiro refrigério. Não é algo superficial, é uma renovação profunda, que toca onde mais ninguém pode alcançar. Quem já provou desse refrigério sabe que não existe outro igual. É como uma brisa suave em meio ao calor do deserto, como água fresca que desce sobre um solo árido. E não apenas refrigera, mas guia-me pelas veredas da justiça. O caminho do justo não é construído por ele mesmo, é o Senhor quem guia. O homem pode até tentar traçar seus próprios passos, mas só quando ele se submete ao cajado do pastor é que encontra o verdadeiro caminho. E este caminho é justo, não apenas porque é reto, mas porque é conduzido por aquele que é justo. Não se trata de merecimento, mas de direção divina, por amor do seu nome. Aleluia! Tudo que o Senhor faz é por amor ao seu próprio nome.
Não é por nossas obras, não é por nossa capacidade, é porque Ele é fiel, Ele honra a sua palavra, Ele sustenta a sua promessa. É por amor do seu nome que somos guiados, protegidos e sustentados. Mas ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, a palavra não esconde as dificuldades. Ela não diz, se eu andar, mas ainda que eu andasse. Ou seja, haverá vales, haverá sombras, haverá momentos em que a morte parecerá próxima, em que o medo tentará dominar, em que o coração parecerá falhar, mas não temeria mal algum. E por quê? Porque tu estás comigo. A presença do Senhor é o que afasta o medo. Não é a ausência do vale que garante segurança, é a presença do pastor. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara corrige, o cajado conduz. Ambos são instrumentos de amor. A correção do Senhor nos livra do engano. A direção do Senhor nos impede de nos perdermos. Em tudo há consolo, em tudo há cuidado. Glorificado seja o nome do nosso Deus, que não apenas nos consola no vale, mas também nos honra diante dos adversários. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Que palavra cheia de poder e mistério, em meio à guerra, em meio à perseguição, quando os inimigos estão ao redor, o Senhor não apenas nos livra, mas nos honra. Ele prepara uma mesa. Isso não é só alimento, é celebração. É como se o Senhor dissesse: enquanto te acusam, eu te sirvo. Enquanto tramam contra ti, eu te sustento. Enquanto zombam, eu te exalto. Só o Senhor faz isso. Só o nosso pastor transforma campo de batalha em banquete de honra. Isso nos mostra que a vitória do crente não está em revidar, mas em confiar. O Senhor é quem peleja, o Senhor é quem prepara, o Senhor é quem justifica. Mesmo quando os inimigos estão por perto, Ele continua sendo o nosso provedor. Unges a minha cabeça com óleo. Oh, como essa unção é preciosa! Não é óleo comum, é o óleo da alegria, o óleo da autoridade, o óleo da escolha divina. Ungir a cabeça é separar, é consagrar, é marcar. O crente que é ungido por Deus tem um brilho diferente, uma presença que não vem dele mesmo, mas do Espírito que está sobre ele. Esta unção não depende de títulos, não depende de posição, ela vem do alto. O Senhor unge aquele que Ele escolheu, aquele que Ele preparou, aquele que Ele separou. O mundo pode até não entender, mas quando Deus unge, ninguém pode impedir. E esse óleo não é pouco. O meu cálice transborda. Não é medida contida, não é provisão limitada, é abundância. É transbordamento, é mais do que o necessário, porque o Senhor não apenas supre, Ele surpreende. Ele não dá só o que pedimos, Ele dá além. Quantos servos já provaram deste transbordar? Transbordar de paz, transbordar de alegria, transbordar de fé, de gratidão, de amor. Quando a alma está cheia da presença de Deus, ela não apenas recebe, ela exala, transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Aleluia. Não é talvez, não é quem sabe, é certeza. Certamente, a bondade de Deus não depende do momento, a misericórdia dele não falha. Ambas caminham com o crente, não vão à frente para que ele as alcance, mas o seguem como dois guardiões, como dois companheiros inseparáveis. O crente pode estar no deserto ou no campo, na escassez ou na abundância, mas a bondade e a misericórdia estão sempre com ele. Que conforto saber que mesmo quando não vemos, elas estão ali. Mesmo quando não sentimos, elas continuam nos cercando. Mesmo quando falhamos, elas nos alcançam todos os dias da minha vida. O cuidado de Deus não é sazonal, não é por um tempo. É contínuo, é diário, é constante. E por fim Davi encerra com uma declaração gloriosa: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Não há lugar melhor, não há destino maior,
Habitar na casa do Senhor não é apenas estar em um templo, é viver na presença de Deus, é caminhar em comunhão, é morar onde a alma encontra descanso, onde a fé se fortalece, onde a esperança se renova, e não por um tempo, mas por longos dias. O que Davi está dizendo é: quero estar com o Senhor hoje, amanhã e por toda a eternidade. Esse é o anseio do coração que conhece o pastor. Esse é o desejo da alma que já provou do cuidado divino. Aleluia! Que bênção é poder continuar ouvindo o que o Senhor tem para nossas almas nesta hora. Quando o Espírito de Deus nos revela a beleza deste salmo, compreendemos que ele não é apenas uma expressão de fé pessoal, mas uma promessa coletiva para todos os que confiam no Senhor como seu pastor. Cada palavra aqui é um testemunho de alguém que viveu os altos e baixos da vida, mas que nunca deixou de experimentar o cuidado divino. E é esse cuidado que o Senhor quer nos lembrar hoje. Não estamos sozinhos, não somos deixados ao acaso. Temos um pastor, e esse pastor é o Todo-Poderoso. Ele não abandona, ele conhece cada passo que damos, ele vê quando choramos no silêncio, ele escuta as orações que não conseguimos verbalizar, ele sente quando o coração está cansado e mesmo assim continua nos guiando com paciência e amor. Quantas vezes pensamos que estamos perdidos, mas era o Senhor nos redirecionando. Quantas vezes sentimos falta de algo, mas era Ele nos ensinando a depender somente dEle. A ovelha, quando se desgarra, pode até pensar que está livre, mas é no aprisco que está segura. E o Senhor é o nosso aprisco, o nosso pastor, o nosso refúgio. A vara e o cajado não são sinais de julgamento, mas de amor. O mundo não entende isso. Muitos veem a correção como peso, mas para nós que somos guiados pelo Espírito, é consolo. É a certeza de que ainda pertencemos ao rebanho. Quem o Senhor corrige, Ele ama. Quem Ele direciona, Ele honra. Não há vergonha em ser corrigido pelo nosso Deus. A bênção, a restauração, a vida. Quando o Senhor nos mostra onde erramos, é porque Ele quer nos conduzir de volta ao caminho. Ele não expulsa, Ele busca, Ele não esquece, Ele resgata. Ele não castiga como o homem, Ele disciplina como o Pai. E essa é uma grande diferença. A disciplina de Deus tem propósito, tem tempo e tem cura. Quantas vezes depois de uma prova sentimos o consolo que só o Espírito Santo pode dar, e entendemos que tudo cooperou para o nosso bem. Ao preparar a mesa na presença dos inimigos, o Senhor mostra que a vitória do justo não vem pela força, mas pela fidelidade. Davi enfrentou inimigos poderosos, Saul, os filisteus, até mesmo seu próprio filho Absalão, mas em todos esses momentos, o Senhor estava preparando uma mesa de honra, de restauração, de comunhão. E o que é mais lindo, essa mesa não é retirada quando o inimigo chega, ela é posta diante dele, porque o Senhor não tem medo dos nossos adversários, Ele reina sobre eles. Ele usa até os ataques para exaltar os seus, Ele transforma acusações em testemunhos, Ele transforma perseguições em crescimento, Ele transforma derrotas aparentes em vitórias eternas. Quando o cálice transborda, é sinal de que o céu se abriu, é sinal de que a provisão não vem da terra, mas do alto. Quantos de nós já experimentamos esse transbordar? Chegamos cansados, fracos, mas bastou uma visita do Espírito Santo e tudo mudou. Bastou uma palavra e a alma reviveu. Bastou uma oração sincera e o coração se aqueceu. Isso é o transbordar que vem do céu. É paz que excede o entendimento, é alegria que não depende das circunstâncias, é certeza no meio da dúvida. A bondade e a misericórdia nos seguindo é um lembrete de que o passado não nos define. Talvez muitos aqui tenham um passado de falhas, de decisões erradas, de quedas, mas a misericórdia nos alcança. Talvez o presente seja de luta, de privações, de lágrimas, mas a bondade nos sustenta. Deus não olha como o homem olha,
Ele vê o que pode fazer em nós, não o que fizemos. Ele vê o vaso quebrado e diz: eu posso restaurar. Ele vê a chama quase apagando e diz: eu posso soprar novamente. Ele vê o coração desanimado e diz: eu posso levantar. E não é só por um dia, é por todos os dias da nossa vida. Isso é aliança, isso é compromisso, isso é amor eterno. Quando Davi diz que habitará na casa do Senhor por longos dias, ele está expressando o desejo mais profundo de um servo fiel: estar com Deus, não por interesse, mas por amor, não por obrigação, mas por convicção. Habitar na casa do Senhor é estar onde Ele está, é fazer da presença de Deus o nosso lar, é viver em santidade, em comunhão, em adoração. E que bênção saber que essa promessa é também para nós. Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, aleluia. Temos lugar preparado, temos esperança, temos destino. Louvado seja Deus. Que momento glorioso é este, irmãos. Sentimos a presença do Senhor invadir o nosso coração, como um bálsamo suave descendo sobre a ferida da alma. Quando ouvimos que o Senhor é o nosso pastor, uma paz começa a tomar conta do nosso espírito. Não é qualquer palavra, não é palavra de homem, é o próprio Deus dizendo: eu sou o teu pastor, eu cuido de ti. E quando essa certeza se assenta no fundo do nosso coração, tudo muda, as preocupações se calam, os medos se dissipam, as lágrimas se tornam testemunho, as lutas se transformam em degraus, a alma cansada encontra repouso. Há algo profundo neste salmo que não pode ser explicado, só pode ser sentido. É como se cada frase fosse uma chave, abrindo áreas escondidas do nosso interior, revelando feridas, medos, carências e curando tudo com o toque divino. Quantos hoje estão como ovelhas desgarradas, feridas pelo caminho, cansadas da jornada? Quantos passaram por vales tão escuros que pensaram: não vou conseguir sair, mas o Senhor estava lá. Ele não permitiu que a sombra da morte os consumisse. Ele estava presente, mesmo quando os olhos não viam, mesmo quando o coração se calava, Ele estava ali. O bom pastor nunca abandona o rebanho. Ele conhece o cheiro da ovelha. Ele sabe quando uma falta. Ele escuta o gemido mais abafado, o clamor mais tímido, o pensamento mais escondido. Não é à toa que Davi pôde dizer com convicção: tu estás comigo, porque ele sentiu, ele provou, ele viveu essa verdade, e nós, irmãos, também já sentimos. Quem aqui nunca passou pelo vale? Quem aqui nunca esteve rodeado de dúvidas? Mas lá no fundo do vale uma presença se manifestou, uma paz que não vinha da terra, uma força que não era nossa, um consolo que só o céu pode enviar. E era Ele, sempre Ele, Jesus, o nosso pastor. E como é lindo saber que Ele não apenas guia, mas também consola. O consolo do Senhor não é superficial. Ele toca onde ninguém mais toca. Ele alcança áreas que nem nós mesmos compreendemos. Quando a alma geme, o Senhor traduz. Quando o pranto é mudo, Ele interpreta. Quando o desespero quer dominar, Ele se levanta e diz: filho meu, não temas, eu estou contigo. Aleluia! Que certeza gloriosa, isso é consolo verdadeiro. É por isso que muitos, mesmo sem explicação, continuam em pé. É por isso que a igreja ainda ora, ainda canta, ainda crê, porque o Senhor está conosco. Ele está neste vale, Ele está nesta tempestade, Ele está nesta dor. E não apenas está, mas está guiando, está sustentando, está preparando mesa no meio da guerra, está ungindo com óleo fresco, está fazendo o cálice transbordar. Talvez alguém que ouça estas palavras esteja vivendo o momento mais difícil da sua vida. Talvez esteja cercado por inimigos visíveis e invisíveis. Talvez esteja enfrentando acusações, traições, enfermidades, perdas. Mas o Senhor te diz hoje: eu preparo uma mesa diante deles,
Eu sou contigo, eu te unjo, eu faço o teu cálice transbordar. Não temas, não desista, não se entregue. Ainda que você não veja saída, o teu pastor conhece caminhos onde não há estrada. Ele abre o mar, ele fecha a boca do leão, ele envia anjos, ele derruba muralhas, ele transforma o pranto em dança, e quando tudo parecer terminado, ele dirá: ainda há esperança. Oh, irmãos, que promessa é essa? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso não é palavra humana, isso é aliança divina. Quando tudo passar, quando o mundo desabar, quando as portas se fecharem, quando os amigos se afastarem, a bondade estará lá, a misericórdia estará lá. São promessas eternas, são companheiras fiéis. Elas te seguirão, elas não vão te deixar, elas não te condenam, elas te levantam, elas te limpam, elas te renovam. E quando esta vida se encerrar, haverá um lugar de paz, um lugar de descanso, um lugar onde não haverá mais dor, nem choro, nem noite, a casa do Senhor, aleluia. E lá habitaremos, não como hóspedes, mas como filhos, não como visitantes, mas como herdeiros. Agora, irmãos amados, que já sentimos o calor do céu em nosso coração, que já provamos da presença viva do nosso pastor, é hora de deixarmos que esta palavra desça do ouvido para o coração e do coração para a prática da nossa vida. O Salmo 23 não é apenas para ser recitado nos cultos ou lido em momentos de dor. Ele é uma carta de amor de Deus para cada um de nós. Uma carta que nos lembra quem somos e de quem pertencemos. Somos ovelhas. E ovelha não se guia sozinha, ovelha precisa do pastor. Muitos hoje estão se perdendo porque se esqueceram disso, estão tomando decisões sem consultar a direção de Deus, estão andando por caminhos perigosos, confiando em seus próprios instintos. Mas a palavra nos ensina: quem tem o Senhor como pastor não anda por vontade própria, ele é guiado, ele é conduzido, ele ouve a voz do pastor e a reconhece. A grande pergunta que o Senhor nos faz hoje é: tenho eu sido o teu pastor ou apenas um recurso quando as coisas apertam? Porque há muitos que conhecem este salmo de cor, mas não vivem a realidade dele. Dizem: nada me faltará, mas estão tomados de ansiedade. Dizem: ele me guia, mas não consultam ao Senhor antes de dar um passo. Dizem ainda que eu ande pelo vale, mas no primeiro vento contrário desanimam, se afastam, se calam. Irmãos, a palavra não nos foi dada para enfeitar a parede da casa, nem para consolar apenas em funerais. Ela é para ser vivida, para ser crida, para ser obedecida. O Senhor quer nos levar a um nível de confiança tão profundo, que mesmo quando tudo parecer incerto, ainda assim diremos com fé: o Senhor é o meu pastor, e isso me basta. E como está o teu cálice? Está vazio? Está seco? Está trincado? Talvez seja porque faz tempo que você não se deixa guiar às águas tranquilas. Faz tempo que você não se deita nos verdes pastos. Está correndo demais, preocupado demais, lutando com suas próprias mãos, tentando resolver tudo sozinho. E o Senhor está te chamando: vem, filho, eu quero refrigerar tua alma. Vem, filha, eu quero restaurar tua esperança. Vem, servo meu, eu quero renovar o teu ministério. Mas para isso é preciso parar, é preciso se deitar, é preciso deixar o cajado te conduzir. Só assim o óleo voltará a descer, só assim o cálice voltará a transbordar. Há também os que estão no vale, e como dói o vale, não é verdade? É escuro, é estreito, é silencioso. No vale parece que estamos sozinhos. Os amigos se calam, a família não entende, as forças se vão. Mas é lá no vale que sentimos a vara e o cajado, é lá que o consolo vem de forma mais profunda, é lá que o caráter é moldado, é lá que a fé é provada. Não amaldiçoe o vale, agradeça por ele, porque é ali que o Senhor mais se revela.
Ele não nos tira do vale, Ele passa conosco por dentro dele. Ele não nos livra da sombra, mas nos protege da morte. Ele não evita que entremos na luta, mas nos dá vitória dentro dela. E depois do vale sempre vem a mesa, sempre vem o óleo, sempre vem o transbordar. Essa é a promessa. E há ainda aqueles que precisam voltar. Ovelhas que se afastaram do redil, que deixaram a direção do pastor, que se feriram no caminho. O Senhor te chama hoje: volta, eu ainda sou teu pastor, eu ainda cuido de ti, eu ainda te amo. Ele não te rejeita, Ele não te expulsa, Ele não te acusa, Ele te chama pelo nome. Ele está te buscando desde o momento em que te afastaste. Ele deixou as 99 para vir atrás de ti. Não endureça o coração, volta hoje, volta agora. Há refrigério, há perdão, há lugar na casa do Senhor para ti. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor por tudo que ouvimos e sentimos até aqui. Como é precioso estar diante da sua palavra, não apenas como ouvintes, mas como aqueles que desejam ser transformados por ela. Esse salmo tão conhecido, tão recitado, hoje se tornou vida dentro de nós. Não foi apenas uma leitura, foi um encontro com o nosso pastor. Ele nos falou ao coração, ele nos lembrou que não estamos sós. Ele reafirmou que a sua bondade e a sua misericórdia não nos deixarão e que a sua presença nos acompanhará todos os dias, até o fim. O Senhor é o meu pastor. Esta declaração resume toda a segurança que a alma precisa. É um grito de fé em meio à aflição, é um cântico de esperança em tempos de seca, é uma âncora no meio do mar revolto. Quando o servo de Deus toma posse desta verdade, ele caminha sem medo, ele adora mesmo em meio à dor, ele espera mesmo quando tudo parece perdido, porque o pastor não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As estações da vida mudam, as pessoas mudam, os planos mudam, mas o nosso pastor permanece, fiel, presente, amoroso. Se hoje, ao ouvirmos esta palavra, fomos confrontados, então glorifiquemos a Deus, porque a correção do Senhor é prova do seu amor. Se fomos consolados, então adoremos ao Senhor, porque o consolo dele é bálsamo que não vem da terra. Se fomos renovados, então exaltemos o seu nome, porque só ele pode fazer reviver o que estava morrendo. E se sentimos o chamado de voltar, então não hesitemos, porque o tempo de voltar é agora. A casa do Senhor está de portas abertas, a mesa está posta, o óleo está pronto, o cálice está esperando para transbordar. Só depende de nós. Irmãos, não permitam que esta palavra se perca ao sair deste ambiente. Leve-a para casa, leve-a para o trabalho, leve-a para o secreto da tua alma. Lembre-se dela quando vier o medo. Repita quando a dúvida bater. Medite nela quando a fé fraquejar. Ensine aos teus filhos, repasse aos teus irmãos, porque esta é uma palavra viva. Ela não envelhece, ela não se apaga. Ela é escudo, ela é alimento, ela é direção. E quando os dias forem difíceis, quando o mundo parecer desabar, feche os olhos e declare com fé: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E você verá o céu se abrir sobre a sua vida. Você sentirá o refrigério do Espírito. Você andará pelo vale com firmeza. Você verá a mesa ser preparada. Você será ungido e o teu cálice transbordará. E no fim de tudo, quando esta jornada findar, quando este corpo descansar, quando a eternidade se abrir diante de nós, habitaremos sim na casa do Senhor por longos dias, e lá não haverá mais lágrimas, nem dor, nem noite. Só o eterno pastoreio do Cordeiro, que é também o nosso pastor,
Glória a Deus. Santo e eterno Deus, nosso Pai celestial, Senhor dos exércitos, Criador dos céus e da terra, neste momento glorioso, erguemos nossas vozes e nossos corações em reverência diante de Ti. Te agradecemos, ó Deus vivo, por esta palavra que hoje desceu do Teu trono e tocou as profundezas da nossa alma. Tu falaste conosco, Senhor, e não há dúvidas de que foste Tu que passeaste entre nós, trazendo consolo ao cansado, direção ao perdido e esperança ao abatido. Bendito seja o Teu nome, ó Pastor eterno. Nós Te louvamos porque mesmo quando nos sentimos como ovelhas desgarradas, o Senhor não nos deixou. Quando andamos pelo vale da sombra da morte, a Tua presença nos sustentou. Quando faltou força, Tu foste o nosso sustento. Quando tudo parecia perdido, a Tua vara e o Teu cajado nos consolaram. Senhor, como és bom! Como é doce saber que a Tua bondade e a Tua misericórdia não são passageiras, mas nos acompanham dia após dia, como colunas que sustentam a nossa jornada. Pai querido, apresentamos agora diante de Ti cada vida que recebeu esta palavra. Olha, Senhor, para os que estão fracos na fé, reanima, fortalece, ergue, renova, que eles possam sentir o toque do Teu cajado, a paz das Tuas águas tranquilas, o alimento dos Teus pastos verdes. Traz refrigério à alma angustiada, renova o azeite sobre a cabeça cansada, faz o cálice de cada um transbordar, abre os olhos daqueles que se sentem cercados pelos inimigos e mostra que o Senhor já preparou uma mesa de vitória no meio da prova. Aleluia. Senhor, lembra daqueles que andam distantes. Chamamos por essas ovelhas feridas, cansadas, que se desviaram do Teu caminho. Vai, ó pastor amado, busca no meio do espinheiro, no meio da escuridão, e traz de volta aos Teus braços, restaura, limpa, cura, salva, que elas sintam o Teu chamado neste momento, que ouçam a Tua voz dizendo: Filho, filha, volta, pois ainda és meu, a Tua misericórdia é maior do que a culpa, a Tua graça é mais forte do que o passado, Tua casa ainda está de portas abertas, glória ao Teu nome. E Senhor, firma os nossos pés na certeza de que um dia habitaremos contigo eternamente, que cada coração aqui viva com os olhos na eternidade, que nenhuma tempestade, nenhuma dor, nenhuma luta apague em nós a esperança da Tua promessa, nos dias bons que Te louvemos, nos dias maus que confiemos, e em todos os dias que sigamos guiados pela Tua voz, seguros nos Teus caminhos, até o grande dia em que estaremos contigo para sempre. Recebe, Senhor, esta oração, este clamor, este louvor que brota de corações gratos e quebrantados diante da Tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, a quem seja toda honra, glória, domínio e majestade, agora e para sempre.